Nós vamos fazer a segunda parte dessa mochilinha aqui, ó. Grupo Dicas e Passo a Passo de Lorraine Atelier. O link tá aqui na descrição do vídeo, meninas. E o documento com todos os moldes dessa peça tá lá no arquivo do grupo, tá? É gratuito a participação. Vocês entram lá, acessam os arquivos do grupo e aí vocês conseguem baixar um documento em PDF que tem a lista de materiais, sugestões de materiais, medidas e também os moldes necessários para a confecção dessa peça. Curte aí o vídeo pra mim? Faz essa gentileza, vamos curtir esse vídeo? Pode ser assim? Pra gente poder ter bastante curtida, porque assim espalha mais, o YouTube espalha mais o vídeo. Nós fizemos a parte frontal da peça com essa nós batizamos de canguru pra bonequinha, né? Esse suportezinho, essa cadeirinha pra colocar aqui um ursinho, uma bonequinha, bonitinho. Precisamos aplicar o rebite aqui nessa parte inferior e eu vou colocar rebite aqui nessas partes laterais também. Uma outra colega ontem deu a ideia de colocar o botão de pressão, também fica bacana, assim vocês podem regular o tamanho que quer, é uma opção bacana também. Eu vou colocar o rebite mesmo, tá? Mas vocês têm a opção de colocar o botãozinho. A parte das costas nós já terminamos ontem também e eu vou colocar os rebites aqui onde são os suportes da alça, ok? E nós também preparamos o canal de zíper e eu preciso colocar os rebites aqui onde são as alças, onde é a alça de mão, ó, nas duas partes da alça de mão, nas duas pontinhas. Aqui tá o canal de zíper. Vamos agora fazer, sabe o quê? Passar o nosso cursor de zíper. Eu gosto de usar 2 cursores nessas peças, acho que fica tão mais prático. Já compartilharam, já curtiram? Bora curtir, minha gente, esse vídeo e compartilhar. Ó, costurinha de segurança é meio pezinho de máquina e o ponto número 5, tá? Esse daqui é o material sintético perolizado rosa bebê e eu também estruturei ele com TNT 150. Agora sim, eu vou juntar o lado direito desse corte de material sintético profundo com o direito do nosso material que é o canalzinho de zíper. Aqui nessa extremidade a gente pode deixar sobrando um pouquinho, tá? Ó, tá vendo? A parte do fundo ali vai ficar sobrando aqui menos de meio milímetro. Depois a gente refila. O importante é que aqui nesse ladinho onde está o zíper fique bem bonitinho, não saia aqui do lugar, tá bom? Então, ó, dei uma ajeitada, vou passar agora a costurinha de segurança também, meio pezinho de máquina. Eu vou pegar o corte de forro, que eu vou utilizar o bagum também, vou juntar o lado direito do forro com o lado direito do forro. Corte do fundo com o corte do canalzinho de zíper. A mesma coisa, primeiro eu alinho aqui próximo do zíper, e depois eu alinho o restante. Se sobrar um pouquinho lá do lado, não tem problema, depois a gente vai refilar. Fica tranquilo que isso daí não vai causar nenhum incômodo. Tá vendo, ó? Desse jeitinho. Virou aquele sanduíche, o famoso sanduíche. Agora a gente precisa passar uma costura em um pé de máquina. Vou fazer a costura aqui por cima de onde está o estruturador do material sintético, para não ter risco de ficar esticando os materiais. Costura de um pezinho de máquina, meio centímetro. Retrocesso no começo e no final, deixa eu diminuir o ponto que tá muito largo, ponto 3,5. Vamos juntar agora lado avesso com lado avesso desses cortes do fundo da nossa peça, dar aquela boa esticadinha, ok? Uma boa esticada e vou passar aqui a costura rebatida, aquela costura de pesponto, meio pezinho de máquina com ponto largo. Eu vou passar mais uma costura, lembra? Do mesmo jeitinho que a gente fez aqui, olha só. Lembra que eu falei pra vocês? Ó, não tem problema se ficar aqui um pedacinho a mais, a gente refila. Então agora é hora de refilar esse pedacinho a mais que ficou. O corte de forro eu vou usar, simplesmente eu vou colocar. É um forro simples, ó, vou juntar avesso com avesso. Eu não tô colocando um bolso, não tô colocando nada, meninas, mas vocês fiquem à vontade, ó, cortei um pouquinho maior esse forro, mas vocês podem cortar também na medida, e eu vou passar aqui uma costura de segurança em toda a volta, ok? Agora eu vou refilar esse forro que tá maior pra gente poder começar o fechamento da peça. Já tem as marcações centrais, tanto em cima quanto embaixo, ok? Eu vou pegar aqui aquela parte, repara que eu só fechei um dos lados desse anel. O outro lado está aberto ainda, porque eu gosto de fazer primeiro a medição. Frente com frente, aqui dessa parte frontal, eu vou juntar ela com esta parte do zíper, como se eu tivesse já unindo os dois cortes, do anel e do corpo da peça. Para isso, eu vou utilizar os clips. Ainda não preciso me preocupar com a marcação central. A única coisa que eu preciso me preocupar é em unir bem essas duas partes. Mas tem que unir bem mesmo, viu, meninas? Não adianta fazer de conta que você vai juntar as partes. Precisa pôr direitinho como se você já fosse passar uma costura definitiva. Pra você ter certeza.
tá? Que as medidas estão certas. Tá vendo? Onde está terminando o meu canal de zíper? Ó, desse jeitinho. Minha marcação tá aqui, ó, ficou meio torta, mas eu vou seguir aqui, a que tá menor, ó. Se eu fosse cortar em cima da marcação, eu ia tirar 4 centímetros. Mas eu preciso deixar mais 1 centímetro, porque é referente às 2 margens de costura. Então, ó, mais 1 centímetro, eu vou tirar, então, 3 centímetros. Vou aqui marcar e aí eu recorto. Faço o corte com a tesoura. Pronto, ó. Marquei aqui 3 centímetros e vou cortar. Essa aqui é a parte externa. Material sintético junto com o TNT, certo? Isso aqui, meninas, serve para qualquer peça que você tenha que fazer o canal de zíper, que você tenha que montar o anel, o fole, tá? É desse mesmo jeitinho, eu sempre faço isso da mesma forma. E agora eu preciso cortar o excesso do forro. Lembra que eu falei pra vocês que o meu forro, ele tava menor? Olha lá, tá vendo? O meu forro, ele não está assim tão maior como estava a parte externa. Vou cortar só o que tá de excesso do forro. Deixa eu marcar aqui o excesso desse forro. Pronto. Vou cortar só esse excesso aqui do forro, que o forro tava menorzinho. Então, se você quiser, vamos supor, ai, Fê, eu quero diminuir essa mochila. Fê, eu quero aumentar essa mochila. Seja o que for que você vai fazer, tira as medidas novamente pra ter certeza que tá batendo tudo certinho. Agora que a gente já tem certeza, agora que a gente já bateu as medidas, a gente precisa fechar essa ponta do canal de zíper com essa ponta do fundo desse anel. Então, ó, junta lado direito do sintético com lado direito do sintético. E já aproveita também para juntar lado direito do forro com lado direito do forro. Aí a gente faz só uma costura em um pezinho de máquina, uma costura definitiva. Agora eu vou trazer pro lado direito esses cortes. Precisamos rebater a costura aqui. Então, vamos dar aquela boa esticadinha. Aqui nessa parte do fundo, tá solto o nosso corte de forro e o corte da parte externa. Eu vou passar a costura de segurança pra fechar. Tudo isso facilita a nossa vida, né? Então, vamos lá. Costurinha de segurança, meio pezinho de máquina, deixando as extremidades dos materiais bem alinhadas. E agora sim, o que a gente precisa fazer? Marcar aqueles pontos centrais. Vamos juntar aqui, ó, essas duas dobras dos materiais, ó, essas dobras aqui dos materiais, a gente junta dobra com dobra, bem bonitinho, ó, precisa juntar bem bonitinho. O que eu gosto de fazer também aqui? São alguns tiques nervosos, mas que eu acho que ajuda, então eu vou passar pra vocês as minhas dicas, tá bom? Tá certo assim? Ó, coloca o clips, pra ter certeza que quando eu vou puxar, não vai sair ninguém do lugar, porque às vezes a gente puxa e não dá tão certo. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu bastante de eu marcar o meio assim, meio que sem segurar direito, e na hora que eu vou ver não deu tão certo. Então, ó, eu prefiro fazer assim, coloco aqui bonitinho e vou fazer a marcação central. Pode fazer um pique ou então pode fazer um risquinho, ó. Fiz um risquinho. A mesma coisa aqui do outro lado. Agora que a gente já fez as marcações centrais, chegou a hora de juntar. O que eu prefiro juntar? Eu vou começar fazer a junção justamente por essa parte do zíper. Esta parte do zíper vai ficar junto com a frente. Então, vou juntar lado direito da minha parte da frente com o lado direito do anel, dessa volta. E eu vou colocar aqui primeiro em cima, ó, o pique não, perdão. Essa marcação central aqui no centro do nosso zíper, aqui em cima no zíper, eu vou juntar com essa parte superior do corpo da peça, da parte da frente da peça. Então, ó, marcação com marcação, já vou colocar aqui um clips. E agora, meninas, é espalhar clips pra não ter erro. Espalhei um pouquinho aqui em cima, agora eu vou lá pro fundo. Vou lá juntar o pique da parte do fundo com o pique da parte de baixo do corpo, dessa parte frontal da peça. Pra ter certeza que tá tudo retinho. Tá vendo onde tá terminando aqui o nosso canal de zíper? Aqui onde tá essa costurinha, essa união entre as partes. Vamos ver se tá na mesma posição em relação àquele outro lado. Eu vou pegar minha régua, vou medir aqui, ó. Essa ponta do suporte da cadeirinha, do canguru. Vou medir quanto que tem até aqui, onde tá terminando o zíper. E depois eu vou medir aqui também. Tem que ter a mesma medida, pra ter certeza que tá reto, senão vai ficar todo torto. Não pode, né, meninas?
Tem um vídeo meu aqui antigo no canal, já faz mais de 2 anos, se eu não me engano, que eu mostro como fazer o fechamento perfeito do anel, do fole, da volta da nossa peça. Então, como que é o jeitinho? Depois que você prendeu tudo bonitinho, você vai vir fazendo costurinhas de segurança. Sabe aquele alinhavo que a gente faz com os tecidos? Então, aqui no sintético a gente não faz alinhavo, concorda? Não faz aqueles pontinhos de alinhavo. Então, a gente faz costurinhas de segurança. Eu vou fazer uns 3 pontinhos aqui numa lateral, 3 pontinhos na outra lateral, 3 pontinhos na parte superior e uns 3 pontinhos na parte inferior. São os pontos centrais da nossa peça, tá bom? Vou fazer isso porque ela vai ajudar, vai manter todo bonitinho no lugar e também eu já vou tirar um pouco dos clipes pra aliviar, tá bom? Vou tirar aqui aos poucos e vou dar uns pontinhos aqui de segurança. Meio pezinho de máquina. Repara que o meu canal de zíper, ou a volta, o meu anel, por enquanto tá pra cima. Mas depois, quando a gente for fazer o fechamento, eu vou virar ele pra baixo. Vocês vão observar, ó. Por enquanto, eu vou deixar o nosso corpo em contato com a mesa da máquina. A mesa da máquina, o corpo. O ponto tá no número 5. Então, ó, meio pezinho de máquina. Uns 3 pontinhos. Tá vendo? Dei uns 3 pontinhos, costurinha de segurança. Agora eu vou começar a fazer a costura definitiva. E pra isso, ao invés de costurar desse jeito, eu prefiro costurar assim, ó, nesta posição. Porque vai girando, ó, a minha peça vai girar e eu vou seguir em um pezinho de máquina, começar pelo fundo a costura principal. Mantendo um pezinho de máquina, meio centímetro. E aqui, meninas, é costurar aos poucos e ir tirando os clipes e segurando aqui a nossa peça para não sair do lugar. Esse aqui é uma dobradeira que é em plástico, própria para nosso artesanato. Você pode usar outro tipo de material, desde que não seja um material que vai machucar. Se tiver uma ponta de ferro, provavelmente vai machucar o bagulho. Olha lá, eu vou usar o viés de gorgurão, viés pronto, tá bom? Se vocês quiserem usar outro tipo de viés, fica à vontade. Mas qual que é o segredo aqui? É ir acomodando e puxando bem esse viés, principalmente nas curvas, tá bom? Pra ele ter um bom caimento, pra ele não formar também as pregas, pra ficar bem bonitinho aqui na nossa peça. Eu morria de medo, contar pra vocês que eu morria de medo, de receio de usar esse viés, e depois que eu peguei o jeitinho de usar ele, estou adorando. Vou começar aqui pela parte inferior, vou abraçar essa parte inferior com o viés, ele tem aqui uma marcação central, a gente dá uma abraçadinha aqui justamente nessa marcação central, e eu vou colocar um clips pra facilitar esse começo da colocação. E ó, vai ser nessa mesma posição, meninas. O que é interessante aqui? Manter a margem de costura de um pezinho de máquina, tá? Meio centímetro, para não ter risco essa costura de colocação do viés, para ela não pegar fora daquela costura que já foi feita. Ela não pode ultrapassar aquela costura que já foi feita. Então, ou você bate em cima daquela costura que já foi feita, ou você bate um pouquinho antes da costura que foi feita. Outra coisa também muito interessante que eu acho bacana. Aqui, por via das dúvidas, para não ter risco de você pegar a costura em cima e não pegar embaixo, você tem a opção de manter um pouquinho mais da metade do viés aqui por baixo e aqui em cima manter somente um pedacinho, tá vendo, ó? Um pedaço maior aqui embaixo e um pedaço menorzinho aqui em cima, porque aí você não tem risco de pegar a costura em cima e deixar embaixo sem costurar. Tá? Então vamos lá, vou começar aqui a costura, eu vou fazer a costura então em um pé de máquina, meio centímetro, o ponto eu vou aumentar pro tamanho 5, vou começar com um pequeno retrocesso e ó, eu vou dando uma puxada aqui nesse viés, deixa eu mostrar pra vocês, vocês vão entender, ó, puxo um pouquinho, encaixo ele e seguro, tá vendo, ó, puxo, encaixo e seguro, de novo, puxo, encaixo e seguro e vou passar a costura, ó. Tá? Parte por parte, ó. Vou ajeitar a peça, ajeita a peça, puxo o viés, encaixo e seguro. Costura um pouquinho, ajeita a peça, puxo o viés, encaixo ele aqui embaixo, em cima e costuro. Aqui na curva a mesma coisa, só que aqui na curva a gente tem que fazer aos pouquinhos, ó. Dá uma puxadinha, encaixa, segura, passa a costura. Antes de chegar no final, o que eu vou fazer, meninas? Eu vou cortar ele um pouquinho mais longo, tesoura, vou cortar ele mais longo, porque eu gosto de fazer uma dobrinha aqui no final, tá? Vou fazer uma dobrinha aqui, uma barrinha, tá bom?
E aí eu apoio aqui em cima a peça, por cima dessa barrinha e dobro por cima. Então, ó, aqui pra poder fazer esse fechamento, a mesma coisa. Lembra que tem aqueles piques centrais? A gente precisa juntar os piques centrais pra poder fazer o fechamento. Tá vendo que lá atrás a gente tem o suporte de alça, ó? Lá nas costas tem o suporte de alça. E se você passar a mão aqui, você vai sentir onde ele está finalizando, inclusive você vai ver. Olha lá, tá vendo aqui esse degrau, esse acúmulo de material? Tá vendo? Aqui tem um pouquinho material e aqui tem esse monte de material. Esse monte de material é onde tá terminando o suporte da minha alça. Eu vou medir a distância desse final do suporte de alça até essa parte onde foi feita a costura, onde começou o meu canal de zíper. Vou medir tanto de um lado quanto também aqui desse outro lado, ó. Aqui tá o meu degrauzinho do suporte de alça, vou medir qual é a distância que tem daqui até aqui, pra gente ter certeza de que está centralizado, de que não vai ficar torto, tá bom? Então o que a gente vai fazer agora? Vai fazer aquelas costurinhas de segurança nos pontos centrais, nos 4 pontos centrais, e depois a gente vai passar a costura definitiva em toda a volta, do mesmo jeito que nós tínhamos feito lá com a parte da frente, do mesmo jeitinho. Ó, vamos lá? A secadorzinho de cabelo pra poder amolecer. Ó, enfia a mão aqui assim, ó, meninas e meninos, e desvira com tudo, enquanto ela não vai endurecer, enquanto ela está molinha. Empurra aqui dentro o viés, ó, pra ele dar todo esse formato circular da nossa peça. Depois a gente limpa as linhas, ó. Vai empurrando aqui pra deixar bem acomodado, inclusive aqui onde é o zíper, tá bom? Se inscreve no canal, não esquece de se inscrever no canal, aciona o sininho, curte o vídeo, comenta, compartilha, tá bom? Porque eu agradeço, é o jeitinho que vocês têm também de me ajudar. É um jeito simples, gratuito, né? Não custa nada, mas vocês me ajudam muito fazendo isso, vocês não têm noção, tá? Beijos, até mais, obrigada pela companhia.